O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Continuamos ouvindo a leitura dos Atos dos Apóstolos. E São Lucas foi muito iluminado pelo Espírito Santo para nos fazer esse relato tão preciso e tão detalhado de tudo aquilo que aconteceu nos primórdios do cristianismo, da ação do Espírito Santo conduzindo os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos que levavam por todos os lugares, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje São Lucas nos conta, então, o que aconteceu com aqueles primeiros ditos judaizantes, aquelas pessoas que eram judeus, que tinham se convertido ao cristianismo, mas ainda queriam permanecer com as práticas judaicas. E aí vão falar para aquelas pessoas de Antioquia o que aconteceu, que eles deveriam então seguir a lei judaica, mais ainda que eles deveriam ser circuncidados para pertencer então à nova religião. E isso gerou uma confusão por demais grande. Tamanha confusão foi que nem Paulo e Barnabé conseguiam contornar essa situação. Por isso eles vão então a Jerusalém para encontrar os discípulos e os anciãos da Igreja-mãe. E lá então acontece o primeiro concílio de Jerusalém. E mais interessante é quando a gente vê, então, a resposta dos anciãos e dos discípulos, quando falam, então, que o Espírito Santo e eles decidiram, então, não impor coisa nenhuma para os novos cristãos, a não ser evitar comerem carne dos ídolos, sacrificados aos ídolos, comerem carnes e sangues de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Então, nós vemos a alegria que causou quando eles mandaram, então, aquela carta
e aqueles enviados até Antioquia. E lá então as coisas voltaram ao ritmo normal, como sempre acontece quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo que fala em nossos corações. Depois, na segunda leitura, nós vemos esse trecho narrado por São João, o Apocalipse de São João, que nos fala dessa visão maravilhosa que ele teve da Jerusalém do alto, aquela que descia de perto de Deus, aquela que descia transformada pela graça de Deus, brilhando como um jaspe cristalino. E aí ele vai contando tudo o que ele observou. E uma das coisas que ele observou é que a cidade não tinha templo. Para os judeus é uma coisa inconcebível um país não ter a sua capital e na sua capital o templo, né? Que era então onde eles reverenciavam a Deus. Então nós vamos vendo mais ainda. São João nos fala que a cidade não precisa de sol nem da lua, porque Deus está no meio delas, porque Deus é a luz, e a luz mais radiante é o Cordeiro, imolado e ressuscitado. Então, vai falando também das muralhas, das portas, né? Vocês repararam que a descrição nos diz, então, que a cidade era em forma de cruz. 12 portas, 3 para cada lado, né? Mais ainda, que essa cidade e essas 12 portas repousavam sobre, então, os alicerces dos apóstolos, aqueles que foram chamados pelo próprio Jesus para levarem a todos os lugares a mensagem do Evangelho. Por fim, então, nós chegamos no Evangelho, também narrado por São João. E nos fala, então, o que Jesus disse. Às vezes eu fico pensando, lá se vão 2000 e tantos anos, e parece que ainda tem muitos de nós que não conseguiram entender a mensagem do cristianismo, né? Jesus começa falando, então, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Sim, porque para que Deus Pai nos ame, nós que somos criaturas de Deus e que fomos transformados em filhos e filhas de Deus por obra e graça do batismo, em nome da Trindade Santa, então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, guardar essa palavra em nosso coração, para que essa palavra verdadeiramente nos conduza por todos os lugares. E aí ele vai falando, né, como é que nós devemos nos comportar quando vir, então, o Espírito Santo, mandado pelo Pai em nome do Filho. É o Espírito Santo que conduz essa igreja, que somos todos nós, os batizados. Essa igreja que precisa estar sempre atenta, ouvindo e acolhendo a palavra de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para podermos ser lembrados sempre pelo Espírito Santo o que devemos fazer, como devemos fazer e como nos comportar no meio desse mundo de tanta escuridão, de tanta morte, tanta perseguição, tanta guerra, tanta doença. Às vezes esquecemos. Sem as luzes do Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho, nós não podemos nem sequer dizer que Jesus é o Senhor. Mas só dizer que Jesus é o Senhor não salva ninguém. Nós precisamos nos abrir, corpo, alma e mente, fazer o que Maria, a toda pura, fez quando o anjo veio lhe falar. Ela ouviu o que o anjo falou,
ela guardou no coração as palavras de Deus que o anjo veio lhe dizer e viveu então meditando sobre os ensinamentos, primeiro do que o anjo lhe falou e depois que o próprio filho foi propagando o seu evangelho e ela acompanhando a sua caminhada. Então, ele vai no final nos dizer: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. E fala então da sua ida ao Pai e da sua volta através do Espírito Santo. Mais ainda, ele faz então já uma antecipação, lembrando que isso faz parte do discurso de despedida de Jesus, que após ele ir para o Pai, viria o Espírito Santo. Aconteceria então o Pentecostes, em que todos seriam então iluminados pela luz do Espírito Santo, recordado de tudo aquilo que Jesus ensinou, e mais ainda, nos dando coragem e força para não nos deixarmos vencer, nem nos contaminar com esse mundo de escuridão, porque a mensagem de Jesus Cristo, que é o verdadeiro sol das nossas vidas, é de luz para todos aqueles e aquelas que, ouvindo a sua palavra, que renunciando a todas as coisas que não fazem parte do reino de Deus, possamos então seguirmos com toda a confiança e com toda a esperança na sequela a Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.